E acontece que elas chegaram no túmulo errado. E quando elas chegaram no túmulo errado e viram que o túmulo estava vazio, elas voltaram gritando: Jesus ressuscitou, o túmulo está vazio. E a notícia se espalhou. Esse daqui é um argumento defendido por muitas pessoas, dizendo a tristeza das mulheres, a penumbra do dia que estava amanhecendo, a confusão, a falta de sono, tudo isso fez com que as mulheres, infelizmente, errassem o caminho. É possível que alguém vá a um cemitério e vá a um túmulo errado, sem querer? Perfeitamente possível. Você tem que entender que é possível. Você pode entrar num lugar, seguir o caminho, às vezes os túmulos são parecidos, e você vai lá e fala: nossa, mexeram no túmulo aqui. Não é o túmulo certo. A pessoa que trabalha lá tem um mapeamento, pode dizer, está certo, está errado. Mas é possível que isso tenha acontecido. Vamos ver então se isso daqui se sustenta, porque as pessoas defendem isso. Olha só, em primeiro lugar, o corpo de Jesus não foi sepultado em um cemitério público. É a primeira coisa que você tem que saber. O sepulcro era particular de um homem rico. Abra a sua Bíblia em Mateus 27. Olha o que diz Mateus 27, 57. Então nós estamos fazendo hoje aqui, considerando o que eles falam e como é que você pode, biblicamente, mostrar que não dá. É possível, meu professor já falecido dizia assim, um aluno falava uma coisa e ele falava: isso é possível, mas é pouco provável. Eu falava: como assim? Ele falou: olha, a possibilidade é a ideia assim, é possível você jogar um único número e ganhar na Mega Sena? Possível, não é? Mas é pouco? Então, vamos olhar aqui, eles defendem, é isso, as mulheres erraram. Olha o que diz. Ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era discípulo de Jesus. Mateus 27, 58. Este foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue. De passagem aqui, José era um participante do Sinédrio, uma cúpula de Israel. Ele era alguém importante, era um judeu de destaque. Por isso ele teve acesso direto ao governador. E foi para o governador e pediu o corpo de Jesus. O que é algo assustador aqui. Você não poderia pedir o corpo de um criminoso. O corpo de um crucificado deveria ficar completamente exposto na cruz. Era assim, não era uma ofensa. O romano matava na cruz e deixava na cruz. E a cruz era baixinho. As pessoas, quando você vê cenários de cruz, normalmente você vê cruz bem alta. A de Jesus era alta. Existia vários padrões de cruzes, mas pensa assim, existe a cruz sublimes, que é uma cruz elevada, bem alta. Nós sabemos que Jesus estava nessa. Porque quando ele fala tem sede, alguém tem que molhar e levantar numa vara. Então ele estava alto. Mas normalmente a cruz humilis, que é uma cruz mais baixinha, era o padrão romano. Então a pessoa ficava assim, era crucificado, os pés da pessoa ficavam a 30 centímetros do chão. Tá bem pertinho, você via. Porque o Roma queria que a pessoa chegasse perto e visse o sofrimento. Os filhos, todo mundo contemplasse a agonia. E a pessoa ficava na cruz. Normalmente morria rápido. Mas quando Roma queria judiar da pessoa, eles faziam um jeito dela durar bastante na cruz. Podia durar de 3 a 7 dias, vivo na cruz, em agonia. O que eles faziam? Eles colocavam uma sedícula, eles colocavam no bumbum do crucificado uma madeirinha. Então a pessoa, nossa, como eles são bondosos. Não, era para prolongar o sofrimento. Porque se você não tiver apoio, a pessoa morre. Sabe, a causa de morte na cruz é a asfixia, ela não consegue respirar. O pulmão, a pessoa fica crucificada, pesa, ela não consegue mais fazer esse movimento de encher o pulmão. Então o que Roma fazia? Ele colocava uma madeirinha no bumbum da pessoa, então a pessoa descansava, respirava mais um pouco, durava mais horas. E assim ele ia fazendo. Ah, estava desfalecendo, dá um pouquinho de água para ela. Ah, que bondade. Bondade não, é só para você durar. E aí de noite, o soldado ficava lá, guardando a cruz. De noite vinham os animais de rapina, vinham os cães. O cão, naquela época, não era o cachorrinho que você tem hoje em casa. O cão, naquela época, era uma espécie de hiena, um animal selvagem. Ele vinha para se alimentar. A pessoa está crucificada na cruz, ele vinha e começava a morder a perna, o pé. Aí a pessoa acordava ou não? Gritava, ficava lá. Deixava. Por que o lugar chama Monte do Calvário ou Gólgota? Sabe o que significa isso? O Monte da Caveira. Por que tinha esse nome peculiar?
Porque quando você andava por ali, tinha um monte de caveira, ossos do chão, caíam da cruz, ia ficando lá, ninguém guardava. Era o destino, era a punição romana. Aí José de Arimateia vai para Pilatos e fala assim, eu quero o corpo dele. Isso daqui, José de Arimateia se arriscou. Você precisa entender um pouquinho da história para saber que esse homem está se expondo. Dá-me o corpo. Pilatos falou, nossa, ele já morreu? Já. Pilatos manda se certificar de que ele está morto. E depois diz, pode dar o corpo para José de Arimateia. José vai tirar o corpo e vai levar. E o texto diz assim, verso 59. José, levando o corpo, o envolveu num lençol limpo de linho e o depositou no seu túmulo. O que aparece depois de túmulo aí? Que palavra? No seu túmulo novo. O que é isso? Um túmulo zerinho. Ele mandou fazer, não tinha sido usado ainda. É por isso que Isaías 53:9 fala, esteve com os pecadores, e depois fala que na sua morte foi colocado com o rico, porque ele foi colocado nesse túmulo que nunca tinha tido um cadáver lá dentro, para cumprir a profecia de Isaías 59. Depois depositou o corpo no túmulo novo que tinha mandado abrir na rocha. Veja, um homem rico mandou abrir-se, escavar a rocha. E rolando uma grande pedra, a entrada do túmulo foi embora. Estavam ali sentadas, enquanto José de Arimateia e os seus funcionários colocavam uma enorme pedra de cerca de 2 toneladas na porta do túmulo. Mateus escreve para nós quem é que está observando. Estavam ali sentadas na frente do túmulo Maria Madalena e a outra Maria. E em outro texto você sabe que tem outras mulheres, tem pelo menos 4. Agora vamos voltar para o argumento das pessoas. Manhã de domingo elas se levantaram e foram para o cemitério. Era um cemitério público? Não era. Era um túmulo cheio de mato, que estava meio encoberto. Era um túmulo novinho. Tinham passado poucos dias. Elas sabiam onde era o túmulo, elas não erraram o lugar. É possível que uma se perca, mas 4? Nenhuma delas sabia o lugar? Todas erraram o caminho? Então esse argumento de que por causa de tristeza você errou o lugar é um argumento que não vai se sustentar. Inclusive, os evangelhos deixam bem claro que não foi forçada uma verdade, um argumento interessante. Para dar credibilidade a uma história, você nunca contaria uma história como os evangelhos contam. Quem não tinha credibilidade no mundo antigo? As mulheres. As mulheres não tinham credibilidade. E Jesus aparece primeiro para quem? Para as mulheres. E as mulheres foram contar. Quando elas contaram para os apóstolos, acreditaram nelas? Não estou falando dos romanos, dos judeus. Estou falando dos discípulos de Jesus. Pedro, Jesus ressuscitou. Pedro olhou e falou, você, mulher, me contando? Aí a outra chega e fala, é verdade, eu também vi. Eles olharam, você também viu? E aí a outra mulher falou, eu também vi. E todas as mulheres falaram, nós vimos. Os discípulos acreditaram? Não. Se os próprios discípulos não acreditavam, o que dizer da sociedade? Então, por que Jesus aparece para as mulheres primeiro? Se as mulheres não tinham credibilidade para aquela época. E por que os autores bíblicos fizeram questão de dizer que as mulheres foram as primeiras testemunhas? Para mostrar que não foi um livro manipulado. Era mais fácil falar, e apareceu para fulano, o pessoal, olha que sério, não. Quem tem fama na nossa cultura de ser mentiroso? Pescador. Jesus apareceu para mulheres e logo depois ele apareceu para quem? Você quer acreditar nisso daqui? Quem bola uma mentira não ia fazer isso. Ia falar, apareceu primeiro para não sei quem, pessoas importantes. Não. A Bíblia não está preocupada com o consenso social, ela narra um fato. Olha só. O corpo de Jesus não foi sepultado no cemitério público, o sepulcro era particular de um homem rico, já vimos, o túmulo era novo e não havia outros sepulcros ao lado para existir confusão. Era um túmulo só, não tinha como errar. Então esse negócio que as mulheres estavam confusas e se perderam, não, já começou a desmoronar. Mas eles insistem nisso, então tem um outro argumento, olha só. Por mais tristes que as mulheres estivessem, é muito, mas muito improvável terem se esquecido do local exato após apenas 3 dias. E de passagem, vocês sabem que não eram 3 dias completos.
Então deu menos tempo ainda para vocês ir no local, ver o local e esquecer, se perder. Jesus foi sepultado ele morre por volta das 3 horas da tarde de sexta-feira. E ele é colocado no túmulo, ele tem que ser colocado no túmulo antes que o sábado comece, né? Que eles consideravam, então ele foi colocado na sexta-feira. Colocar no sábado era contaminar o sábado. Então, se Jesus foi colocado no túmulo, se você ler os evangelhos, você vai descobrir que houve uma correria. Eles tiveram que limpar o corpo de Jesus às pressas. É possível, inclusive, que foi colocado nesse túmulo porque não dava tempo de procurar outro. Era o mais rápido. Então, 6 horas começou o sábado, profanou o sábado. Então é possível que Jesus foi colocado na sepultura por volta de 5h30, Jesus estava no túmulo. Que dia era da semana quando ele foi colocado no túmulo? Sexta-feira. Passou meia hora, deu 6 horas, começou o sábado. Para a cultura judaica, fala, Jesus já está no túmulo um dia. É por quê? Ele foi sepultado na sexta, agora começou o sábado. É assim que o horário era contado. Você fala, que absurdo. Na sua casa é a mesma coisa. Você chama uma diarista. Ela trabalha 4 horas e recebe o quê? Recebe quanto? Recebe a diária. Por quê? Porque ela trabalhou o dia todo, não é? Não. Parte de um dia, uma diária. Se você for trabalhar e você entrou para trabalhar 4 da tarde naquele dia, o patrão vai pagar o dia inteiro porque você é contado como uma diária. Então é a mesma coisa aqui, não é ninguém forçando nada. Muito bem. Por mais que estivessem tristes, é provável que elas tenham esquecido o local exato após 3 dias. Nesse caso aqui, 1 dia e meio em horas, mas 3 dias da forma certa. Elas mesmas estavam presentes no sepultamento. Então os textos aqui eu não vou ler, mas mostram que vocês viram aqui, elas observaram o lugar e só voltaram para lavar ou limpar o corpo. Porque Jesus foi colocado tão às pressas que não deu para fazer as homenagens adequadas. Limparam ele rapidamente, colocaram no túmulo e falou, olha, passando o sábado a gente volta para fazer isso. Tudo bem, então nós estamos caminhando na argumentação. Portanto, dito isso, que passaram só poucas horas, não é? Jamais poderiam esquecer do túmulo de alguém tão amado. Você podia esquecer o túmulo de alguém desconhecido, mas de alguém tão amado? Não. Elas jamais esqueceriam esse lugar.